meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Nossa aula de 41 traz como objeto de conhecimento construção, composicional e estilo, gêneros de divulgação científica, detalhamento, gêneros textuais de divulgação de conhecimentos, construção composicional, estilo e suas características. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, então nós vamos falar sobre divulgação científica, divulgar conhecimento. A gente está ali e fica pensando, quem será que pensou em fazer isso? Como isso funciona? Por que de repente a vacina, nossa, essa vacina foi criada, como é que eles chegaram a esse resultado e viu que ia ser bom para determinada doença? Então, tem todo um conhecimento, um estudo por trás e depois que acontece essa pesquisa, é divulgado para o grande público. Para começar nossa aula, para falar sobre esse conteúdo, assistam ao vídeo. Numa pequena aldeia no coração da floresta amazônica, um encontro inusitado estava prestes a acontecer. O pajé, guardião dos conhecimentos ancestrais, caminhava com passos tranquilos pela mata, enquanto o cientista, ávido por desvendar os mistérios da natureza, avançava com determinação. Em uma clareira ensolarada, os dois se encontraram. O pajé, com seu sorriso sereno, acolheu o cientista com um gesto caloroso. Durante horas, eles trocaram histórias e conhecimentos, compartilhando experiências únicas sobre o mundo que os cercava. O pajé contou sobre os ensinamentos dos antigos, enquanto o cientista compartilhou descobertas científicas recentes. À medida que a conversa fluía, algo mágico acontecia. O pajé e o cientista perceberam que, apesar das diferenças, ambos compartilhavam um profundo respeito e amor pela natureza. Eles entenderam que suas jornadas estavam intrinsecamente ligadas. E assim, naquele encontro improvável, nasceu uma nova compreensão. Uma compreensão que transcendia as fronteiras da cultura e da ciência, unindo os dois em busca comum pelo conhecimento e pela harmonia com o mundo natural. Enquanto o sol se punha no horizonte, o pajé e o cientista se despediram com um aperto de mãos e sorrisos sinceros. Muito bem, vejam aí, né, a questão da união entre aquele conhecimento que a gente traz, né, da cultura, do intrínseco, como diz aí do pajé, com o cientista que ele vai investigar e comprovar aquela situação. Nós temos bastante costume de acreditar em quê? No poder do chá, mais o medicinal, né? Da natureza. E às vezes a gente se questiona, será mesmo que essa folhinha aqui vai resolver? Será que esse óleozinho aqui vai resolver? Por exemplo, eu acredito muito no potencial da andiroba, o óleo de andiroba. Então, vamos ver se ele tem mesmo poder medicinal? Então vai ali, ó. As nossas crenças culturais, ali o que a gente vai cultivando, alguém vem e verifica. Vamos testar para ver se realmente vai surgir o efeito que a gente está utilizando, que diz que vai dar, né? Vai melhorar. Então, quando a gente vê ali aquele encontro entre o pajé, que é o conhecimento que ele traz, com o cientista que vai identificar e percebe que ele fala assim, que tem uma união intrínseca, porque eles estão ligados ali através do conhecimento. E é isso que a gente vem falando aqui, vai falar na nossa aula da divulgação científica. Então vamos lá, olha só, vejam só. Pajé e o cientista. Em uma pequena aldeia no coração da floresta amazônica, um encontro inusitado estava prestes a acontecer. O pajé, guardião dos conhecimentos ancestrais e das tradições sagradas do seu povo, cruzaria caminho com um cientista, ávido
por desvendar os mistérios da natureza através da razão e da lógica. Então vejam aí que ali o cientista ele quer desvendar através da razão e da lógica. O pajé ele já traz aquilo ali, não precisa, ele está aqui comprovado. Não, então por isso que tem essa união entre os dois, tá bom? Então o trecho aqui introduz 2 personagens principais, que a gente já sabe que quem é o pajé e o cientista, certo? O pajé é o retrato, né? Retratado como guardião dos conhecimentos ancestrais e das tradições sagradas do seu povo, certo? Destacando ali a sua ligação com a história e a espiritualidade de uma comunidade. Então, ele vai explicar ali de acordo com a natureza, a vivência dele, certo? Muitas das vezes a gente fala assim, isso é lenda, isso é mito, né? Para explicar certas situações. Por outro lado, o outro personagem que a gente apresenta, quem é? O cientista. E o cientista é descrito como alguém ávido, né? Por desvendar os mistérios da natureza através da razão e da lógica. Então, ele não quer assim, porque isso aqui, quando eu passei, realmente fez... Ele não quer saber por que ele deu o resultadozinho. Tá, como é que isso daí deu esse resultado? Então, ele vai investigar, ele quer comprovar por A mais B que aquilo é real, é lógico, né? Então ele vai utilizar muito da razão e da lógica, tá? Representando ali uma abordagem mais o que? Moderna, científica, para comprovar, né? O nosso mundo, o que a gente vive aqui ao nosso redor, certo? Então, mais a nossa divulgação científica tem essa pegada, tá? De pegar ali o que é comum no nosso dia a dia e aí começar a fazer uma investigação do porquê. E quando a gente fala de investigação, né, a gente vai divulgar um artigo científico, a gente começa com uma investigação. Então, são várias etapas de investigação para comprovar se sim, se não, por que que deu errado, por que deu certo, até chegar a uma conclusão plausível, de razão, como a gente está falando, e aí sim poder divulgar, certo? Então, é o básico aqui que a gente está mostrando de como ele vai fazer esse processo de divulgação, tá bom? Então, nesse trecho, ele sugere o quê? Né? Ele sugere um contraste entre 2 formas de conhecimento. O tradicional, certo? Representado pelo pajé, e o quê? O científico, que vai ser representado pelo cientista, tá bom? Com base nisso, vocês sabem o que é um laboratório científico, né? Com base aí, olha, a gente já viu que tem o tradicional e o lado mais científico. Vocês sabem o que é um laboratório científico, né? Quem trabalha nesse laboratório, como a população é informada sobre esse desenvolvimento dos estudos, da ciência. Vocês estão ligados a isso? Vocês têm costume a ler esse tipo de conteúdo, gente? Será? Todo dia eu vejo uma coisinha diferente. Às vezes não faz parte da nossa rotina ler esse tipo de material, né? Então, eu vejo aqui, vou mostrar para vocês uma propaganda, tá, da vacina polivalente contra a Covid-19. Vejam só. Olha só, a gente já viu, né? A gente passou aí uma temporada bem difícil, né? Com a Covid-19. Então, mexeu ali com não só o nosso físico, como o nosso emocional também, né? E aí foi necessário fazer propagandas para conscientizar a população, como era um caso grave, como se prevenir, certo? E aí, na época, não tinha o quê? Uma prevenção, uma vacina, porque era uma nova doença, era um novo vírus que estava rondando a sociedade. Então, através de pesquisa, chegou-se ao quê? A vacina. Então, olha só a campanha da vacina. Covid-19. Reforço da vacina bivalente para grupos prioritários. Vacina é vida, vacina é para todos. Informe-se, procure uma unidade básica de saúde e complete seu esquema vacinal, né? Então vejam aí como eles estão divulgando, propagando a importância de
ter o reforço, né, da vacina. Ou seja, quando ele fala assim, reforço da vacina, significa que já houve uma propaganda, já houve uma divulgação da primeira vez, de você se vacinar a primeira vez, assim que surgiu a vacina. Então, todos devem se vacinar. Por que a gente deve se vacinar? Então, ele vai dizer lá que aí vai diminuir os casos, né? A vacina vai diminuir, inclusive, os efeitos que a doença causa. Então, vem toda uma situação. Nessa propaganda, ele está falando sobre o quê? Sobre o reforço dessa vacina. Porque, às vezes, uma única dose não é suficiente. Então, é importante tomar uma segunda dose, uma terceira, né? Como, por exemplo, a vacina da gripe. A vacina da gripe, todos os anos você tem que tomar, certo? Porque são vários tipos que vão surgindo, eles vão se mutando. Então, é importante sempre a gente estar ali olhando a nossa caderneta e verificar qual vacina eu devo tomar. Está em campanha? Mesmo em campanha. Eu já tomei essa vacina. Mesmo em campanha, é importante tomar. Porque se está tendo campanha, significa que está tendo ali um focozinho que não era para ter, né? Então, é importante todos terem essa consciência sobre a importância de se vacinar, certo? Muito bem. Então, aqui a gente está o quê? Divulgando essa propaganda, né? E aí eu pergunto para vocês, o que é divulgação científica? Que a gente está falando muito aqui, divulgação científica, a nossa aula. Vocês sabem o que é divulgação científica, né? Como e onde buscar essas informações sobre os estudos científicos? Vocês sabem? Para quem não tem o costume, né, de estar ali olhando sempre, vocês sabem onde vocês devem pesquisar? Será que as inovações ou descobertas das ciências afetam o nosso cotidiano? Vocês acham que, não me importo em saber se surgiu uma nova coisa? Acho que não afeta. Será que afeta ou não afeta, né? Então, esse texto, né, do governo federal, ele é para o quê? Para divulgar pela mídia para a sociedade sobre a vacina, né, que eu acabei de falar, a importância, e que precisou ter ali a segurança de um estudo científico, certo? Só se divulga uma vacina depois que teve estudos científicos, vários testes, tá? Aí foi divulgado antes em um texto científico, né? Um texto de divulgação científica. Mas aí, o que seriam esses textos de divulgação científica? Vamos lá dar uma olhada? O que são esses textos de divulgação científica? Então, olha só. Os textos de divulgação científica, eles são aqueles que têm o objetivo de tornar público o conhecimento produzido por diversos segmentos da sociedade que, por meio de pesquisa, produzem ciência. Basta eu fazer uma pesquisazinha ali no Google, da coisa. Assim professora. Quando eu faço isso, então já estou fazendo uma pesquisa científica? Não. Quando ele fala aqui que é sobre por meio de pesquisas, tem toda uma equipe por trás, né? Para poder dizer assim que está produzindo realmente ciência, tá? Olha só, seu propósito primordial consiste em transmitir à população um saber necessário que possa compreender o mundo em que está inserida e para ajudá-la a tomar decisões. Então, olha só, né? Primeiro é de divulgar o que é necessário para todos, né? E aí sim a gente conseguir tomar decisões e de preferência essas decisões elas afetam não só a mim como um conjunto coletivo, tá? Principalmente que a questão aí da vacina, por exemplo. Se eu decido não me vacinar, eu não estou colocando em risco somente a mim, mas a todos que estão ao meu redor. Né? Se eu, período do Covid, eu não vou tomar vacina. No entanto, eu tenho um bebê dentro de casa que ainda não tem a sua imunidade formada, ainda está ali frágil. Então, não estou, mas eu consegui passar pelo Covid, estou aqui inteira, sobrevivi. Porém, eu era uma porta de entrada de doenças para minha família, principalmente, por exemplo, para um bebê, para um idoso que já está com a saúde ali fragilizada. Então, vejam que quando a gente tem o conhecimento, a gente está ali em busca disso, eu tenho que tomar as decisões. E eu não posso pensar somente em mim, eu tenho que pensar no quê? No coletivo.
certo? Então, a gente já sabe o que é um texto de divulgação científica. Vamos verificar as características. Então, a característica desse tipo de texto é o quê? Eles são o quê? Apresentados com uma linguagem clara, objetiva e impessoal, de acordo com as normas da língua, né? No caso da língua portuguesa. São evitadas as expressões populares, a linguagem coloquial, gíria, né? As gírias, figuras de linguagem, como a redundância e a ambiguidade. Então, quando eu pego esse tipo de texto, eu não posso ter ali uma linguagem de forma de qualquer jeito, né? Eu tenho que ser clara, então eu não posso colocar ter coisas de redundantes, eu não posso ter uma ambiguidade, ou seja, que vai dar duplo sentido. Algumas pessoas vão entender de um jeito, outra pessoa vai entender de outro, então isso não pode acontecer, certo? Nós teremos o que também? Presença de termos técnicos da área. Então, no texto, vai ter termos técnicos, por mais que o texto seja para uma divulgação para a população, ou seja, são pessoas que não são da área, porém, não tem como fugir de alguns termos. Mas a partir do momento que aparecer esses termos técnicos, lógico que vai vir logo em seguida uma explicação. O que significa esse termo? Às vezes o termo vem em inglês, né? E olha só, por exemplo, muitos não sabem, então a gente tem uma certa dificuldade, não entende direito. Então, provavelmente, logo depois desse termo em inglês, vai vir ali o que significa, né? A tradução, como foi feito esse procedimento, tá? Então, vejam só. Eu tenho que ter uma linguagem clara, objetiva, impessoal. Quando eu digo impessoal, eu não posso colocar ali o meu posicionamento, a minha opinião, o que eu acho sobre determinado assunto. Eu não posso fazer, porque ali o objetivo é o quê? Divulgar algo, esclarecer algo para alguém. Então, ali não está dizendo se eu concordo, se eu não concordo. Não tem esse objetivo, tá? Então, eu tenho que botar uma linguagem clara e objetiva, onde todos que vão ler consigam entender o que eu quero comunicar, né? Lembrando que se eu estou divulgando para a população, significa que eu não estou falando com pessoas da área. Então, eu não posso usar termos também muito complicados, porque só vai entender quem for da área. E não é o meu intuito. O meu intuito é divulgar este conhecimento. Por isso que eu tenho que ser clara e objetiva. Com isso, eu também não posso utilizar o que a gente acabou de verificar? Gírias, ambiguidade e redundância, porque vai deixar o meu texto confuso, então as pessoas não vão conseguir entender. Aí vai fugir totalmente do meu objetivo, que é divulgar conhecimento. Certo, gente? Vamos continuar verificando as características desse texto? Mais uma característica, eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Olha só então, né? Ele está dizendo aqui que são escritos por pesquisadores, especialistas. Então, são pessoas, como eu falei para vocês, é um grupo de pessoas que vão lá, se juntam e vão pesquisar para saber por que daquilo. Então, primeiramente, eles têm que ter o objeto de estudo. O que vai ser? Vai ser uma planta, vai ser um animal, vai ser a vacina, vai ser um vírus, né? Eles primeiro vão coletar isso. Depois, eles vão ali investigar como aquele vírus, por exemplo, que a gente viu da vacina, como aquele vírus ele se manifesta, como ele vive, qual é o procedimento dele, em quanto tempo ele se manifesta na pessoa, por exemplo, quais são os efeitos que ele causa no corpo de uma pessoa, qual o tempo, será que dá para estimar um tempo? Depois que a pessoa entrou em contato com o vírus, cerca de uma semana, cerca de 2 dias, 24 horas, começa a apresentar o primeiro sintoma. Como eles sabem isso? Investigando. Provavelmente ele vai pegar várias pessoas que entraram em contato com o vírus, vão fazer pesquisas, às vezes através de questionário, vão ali analisar, às vezes a pessoa fica ali, eles ficam observando por dias, olha, ela foi contaminada. Muitas das vezes,
mas fazem ratinho. Às vezes acontece, infelizmente, de verificar mesmo, né, em animais. Olha, o animal foi contaminado por tal vírus e no tal dia, depois de tantas horas ele começou a apresentar tais sintomas. Então, eles vão ali, através da observação, de questionamentos também, né? E aí vão anotando. Então, isso leva o quê? Tempo. Isso leva toda uma equipe a começar a fazer essa investigação. E tudo é anotado. Depois que passa por todo esse processo, qual foi o objetivo, qual é o primeiro sintoma, segundo, tem mais de um sintoma, dependendo da saúde da pessoa, pode ser mais grave ou não, então ele vai fazendo todo isso, e todo esse estudo é documentado. Essa documentação, ela é feita e divulgada para quem é da área, né? Porque é importante passar para os colegas também. Depois que já está ali, né, no meio dessas pessoas que são especialistas e já comprovaram agora como é que funciona e como eu posso ajudar a população em relação a esse vírus, por exemplo, do Covid, que a gente está falando, agora vamos divulgar para o público maior, porque é importante todos adquirirem esse conhecimento. Aí vem a divulgação científica, que aí vai vir através do quê? De sites, de televisão, vai ter alguns sites específicos de divulgação científica, às vezes na própria televisão aberta, um jornal, certo? Na internet, às vezes até mesmo nas redes sociais é comum dizer, já foi comprovada a cura para a doença tal, só que ainda está caro. Já tem, agora eles vão trabalhar o quê? Para ficar mais barato esse procedimento, para que mais pessoas consigam ter acesso. Então, veja que é todo um processo, tá? Então, quando eles decidem divulgar para a população, um novo texto vai ser produzido, porque agora eu já não posso usar mais os mesmos termos de quando eu produzi para pessoas que são ali especialistas. Eu vou falar para você. Então, eu tenho que falar com linguagem mais clara possível para que você entenda a importância desse conhecimento. Certo? Muito bem, vamos lá dar continuidade. Nós temos também, então, que os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet, como eu acabei de falar para vocês, né? Provavelmente, onde vocês vão ter mais contato, né, seria através da internet. Hoje é mais comum a gente ter contato com qualquer notícia através da internet, né? Pode ainda ser também pela televisão, um ou outro vai ser através de livro, né? Porque comprou um livro, porque achou interessante, ou porque ele mesmo se sentiu instigado e foi lá em um site específico, focado para divulgação científica, né? Mas a gente já sabe que a maior parte vai ser através da internet, rolando ali o feed de um Instagram, de um Google, aí a gente sabe. Ou às vezes é noticiado realmente na televisão. Então, são essas formas que a gente consegue divulgar este conhecimento. Certo, gente? Então, essas são as características do texto de divulgação científica. Agora, eu quero que vocês assistam a mais um vídeo. Atenção! O olhar de Deus e a torneira que pinga. No Egito faraônico dos tempos de Akenaton, segundo uma religião monoteísta, agora extinta, que adorava o sol, a luz era considerada o olhar de Deus. Naqueles tempos remotos, imaginava-se que a visão fosse uma espécie de emanação que partia do olho. A visão era parecida com um radar. Prolongava-se para fora do olho e tocava no objeto que estava sendo visto, o sol, sem o qual pouco mais do que as estrelas seriam visíveis, acariciava, iluminava e aquecia o Vale do Nilo. Dada a física da época e uma geração que cultuava o sol, fazia sentido descrever a luz como o olhar de Deus. 3.200 anos mais tarde, uma metáfora mais profunda, embora muito mais prosaica, nos propicia um melhor entendimento da luz. Parte do primeiro parágrafo do texto de Carl Sagan fala sobre o modo como os egípcios definiam a luz, 3.200 anos atrás, para introduzir a questão central tratada no artigo, a definição científica da luz. O autor encontra, assim, uma forma de despertar o interesse do leitor, ao mesmo tempo que dirige sua atenção para o foco do texto.
Você está sentado na banheira e a torneira está pingando. A cada segundo, vamos supor, um pingo cai na banheira. Gera uma pequena onda que se espalha ao redor, formando um belo círculo perfeito. Quando atinge os lados da banheira, é refletida de volta. A onda refletida é mais fraca e depois de uma ou mais reflexões, você não consegue perceber mais. Novas ondas chegam à sua extremidade da banheira, cada uma gerada por outro pingo de água. O seu patinho de borracha balança para cima e para baixo sempre que uma nova frente de ondas passa por ele. Como é característico dos textos de divulgação científica, Sagan procura metáforas capazes de facilitar a compreensão dos leitores leigos. Neste caso, como precisará definir a luz como uma espécie de onda, encontra uma imagem capaz de ser reconhecida por qualquer um: as ondas criadas na superfície da água pelos pingos que caem da torneira de uma banheira. Muito bacana, né? Então ele mostra aí, faz uma comparação para que a gente entenda como funciona aí a questão da luz, certo? Vamos verificar aqui o contexto em circulação. Uma das condições para promover a popularização da ciência é fazer com que ela deixe de circular somente em publicações voltadas para os cientistas. Por essa razão, jornais de grande alcance começaram a abrir espaço para os textos de divulgação científica. Surgiram também algumas revistas voltadas, especialmente para este fim, como Ciência Hoje, Galileu e Super Interessante. Essa Ciência Hoje é muito legal, porque ela é bem focada para... tem muita coisa assim para criança, né? Então ele vem trazendo para quem... muitas das vezes a gente pensa assim, divulgação científica é para adulto, então eu não vou pegar esse texto, eu não consigo entender. Então essas revistas, tanto Ciência Hoje, Galileu e Super Interessante, ela traz essa linguagem não só para um adulto, né, mais vivido, consiga entender, mas inclusive a criança, porque é importante desde novo a gente ter esse conhecimento, né? Muitas das vezes o adulto às vezes já está um pouco ultrapassado no conhecimento e é a criança que vai trazer e renovar esse conhecimento dentro de casa. Então, não pensem que, como é de divulgação científica, é algo difícil. Não, a divulgação científica ela vem para deixar fácil, onde até uma criança consiga entender. E a criança ela pode ser a porta de conhecimento para sua casa, né? Muitas das vezes a gente vê aí a criança, às vezes, alfabetizando seus pais, porque os pais não tiveram essa condição. Então, essas revistas aqui que foi apresentado para vocês, é uma ideia da onde vocês possam conseguir começar a ter esse direcionamento da divulgação. Vocês querem ter mais conhecimento científico, né, enriquecer o conhecimento de vocês? Acessem essas revistas. Eu aconselho, vocês vão gostar. Inclusive tem joguinhos, é muito legal, tá bom? Aproveitem o conhecimento. Divulgação científica mexe não só com a sua vida, mas da sua comunidade. Então, vamos, através de conhecimento, melhorar o nosso ambiente. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula hoje. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.